Bom dia a todo mundo, espero que vocês estejam bem. A gente vai prosseguir aqui na análise da recorribilidade das decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, e nos últimos dias, nos últimos encontros, a gente tem feito algumas atividades dedicadas a exame de doutrina, de jurisprudência, relacionadas à recorribilidade da decisão parcial de mérito proferida com base no 356 do Código de Processo Civil, porque, embora aquilo não aconteça tanto no dia a dia, acontece, mas não acontece tanto no dia a dia do foro, esse dispositivo encerra, né, muitas questões interessantes, e a compreensão dessas questões, né, o exame dessas questões, a tentativa de identificar soluções para aqueles dilemas, essas atividades nos ajudam a compreender todo o sistema recursal, sobretudo no que interessa aos pronunciamentos de primeiro grau de jurisdição, que são, neste momento, o nosso foco de estudo. Quando a gente terminar aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre recorribilidade das decisões monocráticas proferidas nos tribunais, certo? A gente vai falar mais alguma coisa sobre aquilo ali. E daí, numa terceira etapa, recursos para os tribunais superiores, né? Então, a gente vai desenvolvendo a matéria dessa maneira. Anteriormente, vocês já viram um vídeo em que faço uma exposição geral sobre o artigo 356, recursos contra a decisão, fundada no artigo 356, problemas relacionados à adaptação, né, do regime da apelação para o processamento do agravo de instrumento. E ficou faltando, e por isso a gente vai fazer isso aqui hoje, a análise de uma decisão que eu enviei para vocês com antecedência, muito interessante, proferida no começo deste ano de 2001, e eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1845542, né? Que tem a ver justamente com esse tema. Mas aqui a gente avança um pouco, né? Porque o que se discutiu aqui na decisão sobre a aplicabilidade do regime previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil, né, em sede recursal. Então, por exemplo, saber se o tribunal, ao julgar uma apelação, e uma vez se deparando com a possibilidade de decidir desde logo um dos pedidos, por estarem presentes as circunstâncias referidas no artigo 356, aí a indagação dizia respeito exatamente a isso. Se o tribunal pode ou não aplicar o 356, ou se o tribunal deve determinar o retorno dos autos ao juízo apelado, ao juízo sentenciante, ao juízo de primeiro grau, ao juízo aquó, para que ele realize essa atividade. A gente não vai ler tudo que está aqui nesse acórdão, mas eu marquei uns trechos, seja da ementa, seja da fundamentação, que me pareceram interessantes e que, por isso, eu gostaria de resgatar aqui com vocês. Essa decisão, como, aliás, só acontecer com as decisões da relatoria da ministra Nancy Andrighi, claro, não apenas ela, mas a ministra Nancy Andrighi, ela é muito didática nos seus julgados, né? Eu sempre recomendo, e eu sempre gosto de compartilhar com o pessoal que estuda comigo, decisões da lavra da ministra Nancy Andrighi, porque ela tem uma clareza no modo de pensar que realmente merece destaque, né? Ainda que você discorde do que ela escreve ali, você nunca pode desconsiderar, porque ela realmente é uma ministra, uma juíza magnífica, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em duas ocasiões nas jornadas de Direito Processual Civil. A gente integrou o mesmo grupo, né, dedicado ao exame de enunciados relacionados à parte geral do Código de Processo Civil, e ela é realmente uma pessoa formidável, além de jurista de primeiríssima linha, primeiríssima grandeza, né? E não, por acaso, essa decisão aqui também é da relatoria dela. Então vamos ali. Primeiro eu quero apenas começar aqui por esses destaques da ementa, que nos chamam a atenção para os pontos principais do julgado, e depois a gente vai passear um pouco por alguns trechos, e eu vou explicando
do voto da ministra, tá certo? Então vejam ali o que consta dessa da ementa do julgado, que é, como mencionei, a síntese, né, daquilo que é objeto de julgamento. O julgamento é muito mais amplo, mas a gente vai examinar dois aspectos que estão aqui nesse julgamento. Primeiro, esse aqui, a possibilidade de o tribunal, no julgamento de recurso de apelação, valer-se da norma incerta no artigo 356 do Código de Processo Civil de 2015. A gente já vai resgatar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho do 356. E, por derradeiro, né, que é o último item aqui dos pontos que ela disse que vão ser objeto da decisão, mas que nos interessa de perto aqui, a viabilidade de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios quando da prolação de decisão parcial de mérito. E aqui, pessoal, antes de a gente começar, eu quero colocar para vocês na tela o texto do artigo 356 do Código de Processo Civil, para que a gente faça aqui um brevíssimo resgate. De que estamos falando quando tratamos do artigo 356 do Código de Processo Civil e qual a repercussão dessa disposição em relação a todo o regime jurídico processual e não apenas recursal, muito brevemente, tá bom? Em primeiríssimo lugar, nós estamos falando do julgamento antecipado do mérito, que o Código Revogado falava em julgamento antecipado da lide. Na verdade, por que a gente fala em julgamento antecipado? Porque normalmente, né, quando um processo de conhecimento segue o seu caminho normal, espera-se que haja ali uma fase instrutória, que é a fase probatória, né, em que, por exemplo, a gente vai produzir provas orais em audiência, a gente vai produzir prova pericial, né? Então, há necessidade de produção de provas. Normalmente acontece isso numa ação de conhecimento, e daí, se o processo chega ao seu fim normal, nós vamos ter a fase postulatória, a fase que muitos chamam até hoje, eu mesmo, de saneatória, mas não é apenas saneatória e de organização do processo, né? Aliás, eu chamo atenção para isso nos meus escritos. E, na sequência, a fase que no processo de conhecimento nós chamamos de fase probatória, que é a fase instrutória. Por que eu falo isso? Porque mais para frente a gente vai estudar a execução e a gente vai mencionar, a gente vai ver que tem fase instrutória no processo de execução também, mas não é probatória, né? E por derradeira, a fase final da etapa de conhecimento, por assim dizer, que é chamada também de fase decisória. Então, espera-se que o julgamento do mérito aconteça nesse momento. E daí o Código fala em julgamento antecipado justamente por isso. Ele é antecipado porque, como nós não teremos fase probatória, eu realizo o julgamento antes, entre aspas. Não é uma expressão muito feliz, mas eu estou explicando isso para que vocês entendam. Antecipado em relação ao quê? Antecipado em relação àquele momento que normalmente a gente espera que seja proferida a decisão que julga os pedidos. Tá? Então é disso que estamos falando aqui. O Código Revogado tinha uma disposição parecida com essa aqui do artigo 355 do CPC. A novidade no Código de Processo Civil de 2015 é a previsão de este julgamento antecipado poder ser parcial. Então, o que pode acontecer? Né? Não raro, em vários, isso vocês certamente já estão vendo no estágio, e a gente já tem visto isso, vocês já estão vendo isso também no estudo de casos da jurisprudência, e eu vejo isso com frequência no dia a dia. Quando são cumuladas ações, quando são cumulados pedidos, né, e esses pedidos de alguma maneira têm alguma independência entre si, enfim, de algum modo é possível o julgamento de um deles e não do outro, porque em relação ao outro, por exemplo, há necessidade de produção de provas. O Código de Processo Civil de 2015 permite que, em relação àquele pedido que já está pronto para julgamento, o juiz desde logo o resolva, o juiz desde logo decida a respeito. Então isso é muito comum, tem sido bastante frequente, a gente ouve advogados e juízes que atuam nesse segmento, de família, por exemplo, né? Tem sido muito comum em ações de, por exemplo, de investigação de paternidade acumulada com alimentos, que não há mais controvérsia sobre a paternidade, mas há controvérsia sobre
o dever de pagar pensão alimentícia ou o valor devido. E, em tais casos, o juiz pode, desde logo, decidir aquele pedido de reconhecimento de paternidade. E essa decisão, que reconhece a paternidade, ela já pode ser levada a registro de imediato, né? Ainda que a gente prossiga decidindo se existe ou não o dever de pagar pensão alimentícia. Eu me lembro de ter visto, né, acabei não atuando no caso, mas eu analisei um caso em que era uma ação dessa natureza, né, mas era uma ação de relação avoenga, né? O que estava em jogo ali era a relação com o avô, né? Para posterior pedido, para se decidir, posterior pedido de herança, petição de herança. E naquele caso houve também o julgamento antecipado parcial do mérito, porque considerou-se não haver controvérsia sobre a relação avoenga, mas prosseguiu controvérsia sobre a petição de herança. Então, sempre que eu estiver diante de pedidos, e uma expressão que a ministra usa, com base na doutrina, no voto dela, como nós veremos na sequência, uma expressão muito feliz, decompolíveis, né? Ou seja, eu posso separar os pedidos de modo que tenho condições de julgar um deles e o outro, o processo pode prosseguir para julgar o outro. Daí, então, acontece esse assim chamado julgamento antecipado parcial do mérito. E como eu já mencionei na aula que vocês assistiram ontem, que está no outro vídeo, né? Esse dispositivo, ele acaba se relacionando, essa solução que foi escolhida aqui pelo legislador no Código de 2015, acaba se relacionando com um sem número de fenômenos, né? Não apenas com o aspecto recursal. O aspecto recursal é um deles, e é muito importante, né, por sinal. Mas, por exemplo, rompe-se aqui com aquela ideia de que o mérito deve ser decidido de uma vez só, né? Rompe-se aqui com aquele dogma de que todos os pedidos têm que ser julgados de uma vez só, em uma única decisão, que seria daí a sentença final, né, que engloba todos os pedidos a decisão sobre todos os pedidos, na medida em que o Código permite que haja decisões parciais, por assim dizer, ou seja, o mérito seja parcialmente decidido ao longo do feito, né? Agora vejam, pessoal, não é correto, embora vocês certamente já tenham ouvido, e muito frequentemente eu vejo isso até escrito, né? Falar que nesse caso do 356 nós estamos diante de uma sentença parcial do mérito. Às vezes você vai ver alguém dizendo, olha, aqui o juiz decide como se estivesse sentenciando. Por quê? Porque ainda há na nossa cabeça uma identificação, né, de sentença como aquele pronunciamento que julga o pedido, né? E toda vez que o juiz julga um pedido e ele não está proferindo a sentença, ou seja, ele não está encerrando a fase cognitiva, o pessoal ainda diz assim, como se estivesse proferindo uma sentença. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é uma decisão de mérito, que não é sentença, é uma decisão interlocutória de mérito. E o Código de Processo Civil de 2015, em várias disposições, ele abandona o uso da expressão sentença, né, e prefere o uso da expressão decisão justamente para deixar claro, né, que não apenas sentença julga o mérito. Então, por exemplo, lá no artigo 502, quando se fala da coisa julgada, o Código de Processo Civil diz que não apenas a sentença faz coisa julgada, ele usa a expressão decisão, né? Semelhantemente, lá no artigo 966, quando se fala do cabimento de ação rescisória, não se fala apenas em sentença que vai ser rescindível, mas a decisão que se encaixe numa das hipóteses do artigo 966 pode ser rescindida. Então, eu posso ajuizar ação rescisória contra sentenças, por exemplo, uma sentença de mérito, mas não necessariamente uma sentença de mérito. Se eu estiver diante de uma decisão interlocutória de mérito que tenha transitado em julgado, é possível ajuizamento de ação rescisória contra esse pronunciamento. A gente vai ver agora no exame desse julgado que o CPC, embora ele tenha tentado, vamos dizer assim, percorrer esse caminho, trilhar esse caminho, usando a expressão decisão e não a expressão sentença, sempre que isso pareceu oportuno ao legislador, apropriado ao legislador, em algumas situações isso acabou não acontecendo. Então, em alguns casos, o legislador acabou não mencionando isso, e uma das hipóteses é aquela que diz respeito à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, né?
quando ocorrer o julgamento antecipado parcial do mérito, tá certo? Tá? Então, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso à medida em que eu for fazendo a exposição, mas agora eu queria fazer essa abordagem à luz do julgado, que vocês já examinaram. Tá? Bom, então aqui na ementa, a ministra Fátima Nancy Andrighi, ela resume, ela sintetiza, né, aquilo que eu comentei com vocês, aquilo que vimos comentando, né, ao longo dessa nossa exposição anterior, e aqui também agora eu fiz uma breve síntese, né? Então diz ali, o artigo 356 do CPC prevê de forma clara as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Isso é um ponto interessante, porque o 356 do CPC não contém em si uma faculdade, tá certo? Então vocês que estão aqui hoje assistindo a aula, né? Se um ou uma de vocês daqui a algum tempo for juiz ou juíza, a rigor você não tem direito de fazer algo, sabe? Isso é uma coisa interessante, né? Que os juízes sempre têm um dever. Quando o juiz tem um poder, é para a realização de algo que ele deve fazer, né? Então o juiz não faz algo porque ele tem uma faculdade de fazer aquilo. Bom, o 356 diz que o juiz deve julgar desde logo o mérito naqueles casos, né? E diz ela que ela chama atenção para o fato de que com isso se abandonou o dogma da unicidade da sentença, ou seja, o dogma de que a sentença tem que julgar todos os pedidos, ou de que o pedido só pode ser julgado em sentença, né? Então o mérito pode ser cindido e examinado em duas ou mais decisões proferidas no curso do processo. Então é o caso da decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito com base no 356, parágrafo 3º. Sabe que na vigência do Código Revogado, após a reforma, o artigo 273 chegou a admitir essa hipótese, né, depois da reforma do Código Revogado, mas como o artigo 273 falava da tutela antecipada, né, controvertia-se naquela época, né, sobre a natureza desse pronunciamento. Eu me filiei naquele contexto. A orientação que acabou sendo reproduzida aí no Código de Processo Civil de 2015, de que se trata não de decisão fundada em cognição sumária, né, ou que conceda uma tutela provisória. Trata-se verdadeiramente de decisão fundada em cognição plena e exauriente, portanto faz coisa julgar, né? E daí ela explica aqui no item 4 da ementa, bem bacana essa síntese que ela faz aqui, né? O julgador apenas poderá valer-se dessa técnica caso haja acumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes, ou, tendo sido deduzido um único pedido, que seja decomponível, né? Além disso, prossegue, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações do 356. Né? E daí, o que interessa aqui também para a nossa matéria, já que a gente está estudando recursos, diz ela, presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado. Né? Daí ela fala da teoria da causa madura. A gente vai prosseguir agora na análise dos principais fundamentos que ela colocou aqui dos principais argumentos que ela expõe aqui na fundamentação do seu voto. Bem rapidamente aqui, para na sequência a gente passar as dúvidas que vocês eventualmente tiverem. Tá certo? Então, um pouquinho mais para frente, no voto, a ministra diz que, li já na página 11, né, do acórdão, ela chama atenção para esse paralelo entre o Código Revogado, que não contemplava isso, né, veio até prever isso depois com a reforma, mas se controvertia sobre a natureza desse pronunciamento, e já entra aqui no Código de 2015, dizendo que, à luz do Código hoje em vigor, não há mais controvérsia, né, foi abandonado aquele dogma da unicidade, e o mérito da causa pode ser cindido e examinado em duas ou mais decisões. E aqui um ponto interessante, pessoal, que tem a ver com algo que eu já mencionei, mas eu quero insistir nisso. Havia também no contexto do Código Revogado aquela ideia de que o recurso corresponde a determinado conteúdo que vai ser objeto de um pronunciamento específico. Então, por exemplo, o pedido a ideia que norteava o Código Revogado. O pedido é sempre julgado na sentença. Logo, a apelação
tem determinado regime porque ela é interposta contra a decisão que julga o pedido. O pedido nunca... E esse é o dogma 1. O segundo dogma: o pedido, portanto, não é julgado em decisões interlocutórias, então o agravo do instrumento vai ter um procedimento específico para, já que ele é voltado contra pronunciamentos que não julgam o pedido, né? Isso fazia sentido, algum sentido, pelo menos no Código Revogado. Mas diante disso que a gente está colocando aqui para vocês, pessoal, né? Ou seja, está bastante claro, e a ministra chama, enfatiza isso. Veja, é uma decisão de 2021, ela insiste nesse ponto porque ela deve estar percebendo que muita gente não entendeu isso ainda, né? A decisão interlocutória pode julgar o mérito. E aí vem os problemas que a gente tem chamado a atenção aqui para vocês. Por quê? Porque, embora o Código de Processo Civil admita que decisão interlocutória julga o mérito, o Código de Processo Civil estabeleceu que contra a decisão interlocutória, ainda que ela julgue o mérito, cabe agravo de instrumento. E o agravo de instrumento tem um procedimento distinto do procedimento da apelação. Então ficou muito esquisito isso. O Código de Processo Civil, ele não foi tão feliz. Ele deveria deveria ter previsto uma espécie de cláusula adicional ali, talvez no artigo 1009, talvez no artigo 1015, estabelecendo que sempre que o agravo do instrumento versar sobre o mérito, que é o problema que a gente está examinando aqui agora, se aplica no que couber ao agravo de instrumento o procedimento da apelação. Então, por exemplo, quanto à sustentação oral, né, que no vídeo que vocês assistiram ontem, né, eu chamo a atenção para esse problema, né, dentre outras questões. E um dos outros problemas diz respeito ao efeito suspensivo, né? A apelação no Código de Processo Civil de 2015, de acordo com o artigo 1012, como regra, tem efeito suspensivo. Já o agravo do instrumento, como regra, não tem efeito suspensivo. E, aparentemente, prevalece ainda hoje na doutrina a orientação de que, se a decisão interlocutória julga o mérito, ainda que o agravo do instrumento não tenha como regra efeito suspensivo, né? O setor é muito forte na doutrina a orientação de que, como a apelação, como regra, tem efeito suspensivo, esse agravo deveria ter também. Eu discordo desse modo de pensar. A minha orientação a orientação que sigo é minoritária, né? Eu assumo isso, né? É um ponto de vista que aparentemente não tem prevalecido na doutrina e ainda não foi resolvido, né, pelo tribunal, nosso tribunal de cúpula, no que diz respeito ao direito federal, é o Superior Tribunal de Justiça. É uma questão que ainda está em aberto aqui entre nós, né? Mas eu tenho que passar para vocês essa questão, ainda que não haja unanimidade sobre como o dilema deve ser solucionado, né? Então, aqui ela prossegue dizendo sobre esse abandono desse dogma, cita a doutrina de vários autores aqui de primeira grandeza, né, como o Fred, o Daniel, que, o Luciano Viana Araújo, dentre tanto o professor Humberto. Então percebam como a ministra enaltece a doutrina, né? É muito raro ver julgados dela em que ela não cita a doutrina de primeira linha, como é também aqui nesse caso. Dela fala das condições que tem que estar presentes para a aplicação do 356, né? Pedidos autônomos. Daí, citando o professor Humberto aqui, né? Deve ser autônomo e destacável, e assim por diante, né? E ela diz que, para aplicar a hipótese, tem que estar diante de uma das situações previstas no 356. Então, não pode ser um capricho do juiz. O juiz tem que aplicar o 356, mas para aplicar o 356 tem que estar, deve-se estar diante ali do que a lei exige, não é, para a sua aplicação. Então, pedido incontrovérso, condições de imediato julgamento, significa não tem necessidade de produção de provas, ou houve efeitos da revelia e assim por diante. Mais para frente, né, ela vem chamar a atenção para o problema da aplicação desta regra em segundo grau de jurisdição. Então, imaginem, e eu vou pegar aqui o exemplo que ela cita, né? Imagina que a seguinte hipótese, eu vou ler aqui o exemplo que ela cita aqui no item 19 do voto. Imagine-se, por exemplo, uma ação na qual foram cumulados 2 pedidos. Após oferecida a contestação, sem que tenha se adentrado à fase instrutória, ou seja, não houve produção de provas, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão com relação a ambos os pleitos.
e então julgou-os improcedentes. Exemplo, pessoal, ação de indenização por danos materiais e danos morais. Ação de indenização por danos materiais e danos morais, né? Não sei se vocês viram uma notícia que está circulando aí na internet, né? Que eu vi que é aqui de Maringá. A pessoa foi consumir um cachorro quente, e aqui em Maringá, o cachorro quente de Maringá é famoso no Brasil inteiro, porque tem gente que diz que não pode ter purê de batata, e o pessoal põe purê de batata no cachorro quente, tem essas polêmicas, mas isso a gente deixa para outra aula, né? Mas a pessoa foi comprar, estava comendo cachorro quente e encontrou 2 cigarros dentro do cachorro quente. Depois, se vocês não tiverem recebido ainda, eu recebi de um monte de gente, isso eu mando para vocês depois, né? Então, imagine, nesse caso, aliás, isso também saiu uma notícia hoje, não é? Na verdade, a decisão não é de hoje, dessa semana, mas está no site do STJ divulgada a notícia hoje, né? O STJ disse que os danos morais estão, nesse caso, em ré ipsa. Então, se você está consumindo uma Coca-Cola, por um refrigerante, por exemplo, e daí você encontra ali um inseto, uma barata, né? Ou você está consumindo um outro alimento, né? Você encontra um rato, né? Como às vezes já aconteceu. Então, os danos morais estão em ré ipsa. Agora, pode acontecer que os danos materiais dependam de prova. Então, você vai dizer assim, olha, eu comi aquele cachorro quente, passei mal, fui para o hospital, fiquei lá uma semana em tratamento, e daí fiquei impedido de trabalhar e por isso tive prejuízos, né? Então, isso são danos materiais. Então, imagine o seguinte, você moveu uma ação contra quem te vendeu o lanche, pedindo a indenização por danos materiais e danos morais. E daí o juiz de primeiro grau disse assim, não, isso já aconteceu 4 anos atrás, por exemplo, né? Ou sei lá quanto tempo atrás, e isso, portanto, já prescreveu. Então, o juiz de primeiro grau, na sentença, rejeita os 2 pedidos em razão da prescrição. Veja, ele não disse se você tem razão ou não, porque o que prescreve é a pretensão, né? Ou seja, o que prescreve é a afirmação do direito. Pretensão é a afirmação do direito. Quando o juiz diz que algo prescreveu, ele não diz que você não tem direito, ele diz que o direito que você afirma ter prescreveu. Então, o que prescreve é a pretensão. Aí, nesse exemplo, o autor apela e vai para o tribunal. E o tribunal supera a questão da prescrição. Então, vejam, o Código de Processo Civil de 2015, a gente já falou disso algumas vezes, né? Quando trata ali do julgamento antecipado parcial, quando fala do julgamento no tribunal, e procura ali discriminar aquilo que se convencionou chamar de teoria da causa madura, né? O legislador fala de algumas hipóteses que nos chamam a atenção. Então ele diz ali, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Então, o processo estar em condições de imediato julgamento, essa frase, processo em condições de imediato julgamento, significa aquilo que a gente tem chamado já faz tempo, na doutrina, na jurisprudência, no dia a dia, né, vocês vão ver julgados usando essa expressão, causa madura. Né? Dá para fazer um paralelo com o fruto maduro, né? Então, ali, eu vi ali que aquela manga está madura, em condições de ser colhida e consumida, por exemplo, né? Então, processo maduro ou causa madura é aquele que está em condições de ser julgado desde logo. E se isso acontece no tribunal, diz o parágrafo 3º do artigo 1013, que o tribunal tem que julgar aquilo, né? E os incisos do parágrafo 3º citam alguns exemplos, o inciso 1º da decisão terminativa, inciso 2º do reconhecimento de nulidade, inciso 3º de decisão infrapetita, inciso 4º de decisão sem fundamentação e, portanto, nula, mas o que interessa aqui para o nosso exemplo é o da sentença que se fundou na prescrição, né? Então diz aqui o parágrafo 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então vejam o que aconteceu aqui neste julgamento. Eu vou colocar aqui na tela de novo, para homenagear, inclusive, a ministra Nancy Andrighi, né? Prossegue ela. Tararara. Interposta a apelação, diz a ministra. Abriu direito para você? Sim.
Interposta a apelação, o tribunal concluiu que o pedido A estava prescrito, mas não poderia ser... não estava prescrito, né? Mas não poderia ser analisado sem a produção de provas. Mas o pedido B não estava prescrito e a prova documental que estava nos autos era suficiente para o julgamento. Daí diz ela, congregando-se a teoria da causa madura e a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito, infere-se ser mais coerente com o sistema possibilitar que o tribunal casse a sentença apenas parcialmente para determinar que o juízo de primeiro grau dê prosseguimento ao processo com relação ao pedido A. Por quê? Porque para o pedido A ainda há necessidade de produção de provas. Em relação ao pedido B, né, o tribunal, então, desde logo julgue o pedido. Ela chama atenção aqui para algo interessante, que a possibilidade de produção de provas no tribunal. Então, o tribunal que vai julgar a apelação, em tese, pode produzir provas, mas isso não é comum. Então, os tribunais, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, eu não tive nenhum caso, não me lembro, pelo menos, em que o tribunal, havendo necessidade de produção de provas, ele suspendeu o julgamento da apelação e determinou a produção de provas para prosseguir a apelação. Normalmente, ele acaba encontrando um outro caminho para determinar que o juízo de primeiro grau prossiga a produção de provas e julgue de novo para daí, então, se for o caso, o processo retornar ao tribunal. Mas, em tese, é possível ao tribunal, o próprio tribunal, produzir a prova. Aliás, ela chama isso, né? Na prática, como se sabe, é incomum os tribunais fazerem isso. Talvez porque não tenham estrutura ou considerem não ter estrutura suficiente para isso, né? De todo modo, diz ela, o mais importante está aqui nesse trecho final do parágrafo. Contudo, havendo, né, cumulação de pedidos ou sendo possível fracionar o único pedido deduzido, não é razoável retardar o exame da parcela da pretensão que já esteja madura para julgamento. Então, percebam, pessoal, e aí ela conclui esta parte, a gente vai passar agora para o outro item da decisão que nos chama a atenção aqui também, mas ela conclui essa parte dizendo que a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito pode ser aplicada pelo juiz, ela é normalmente aplicada pelo juízo de primeiro grau, mas não há óbice a que também o tribunal proceda dessa maneira, né, sempre que estiverem presentes ali as condições previstas no artigo 356 do Código de Processo Civil. A segunda questão que é analisada aqui nesse julgado, e eu gostaria de comentar com vocês, diz respeito à fixação de honorários em sede do julgamento antecipado parcial do mérito. Então, vamos esquecer por um instante que a gente está no tribunal. Vamos imaginar na atividade de juiz de primeiro grau. Então, você está julgando em primeiro grau da jurisdição. E aí você se depara com a hipótese, né, em que você já pode julgar um dos pedidos. Aí a dúvida que surge é a seguinte, nesse caso, se eu já posso julgar um dos pedidos e o processo vai prosseguir para julgar o outro pedido, o pedido remanescente. Essa decisão que julga o pedido é que julgar parcialmente, né? O pedido é uma decisão interlocutória de mérito. Como decisão interlocutória de mérito, certo? Ela já vai estar julgando aquele pedido procedente ou improcedente, normalmente procedente, mas ela não esgotou a atividade destinada ao julgamento dos pedidos, porque ainda há pedido a ser julgado e isso vai ser julgado mais para frente. Normalmente vai ser na sentença, mas se houver vários pedidos, eventualmente pode até haver mais uma decisão interlocutória de mérito. Por que isso? Porque o Código de Processo Civil, no artigo 85, e ela coloca aqui, né, faz referência à sentença. A sentença condenará o vencido, é o que está no artigo 85 do Código de Processo Civil, né? E assim também o artigo 90 fala da sentença. Aqui estamos diante de mais um exemplo de disposição legal em que o legislador não fez os ajustes necessários para, digamos assim, se adaptar à hipótese do artigo 356 do Código de Processo Civil. Daí a ministra cita a doutrina no sentido A, a doutrina no sentido B, vários autores aqui, né? O Daniel de novo, o Talamini, o Cássio, o Luciano, o Lúcio Flávio, o professor Humberto, o Zé Rogério Cruz e Tucci, né? Alguns no sentido de que o juiz
já tem que falar sobre isso na interlocutória, que julgou o pedido, outros dizendo que o juiz tem que deixar para fazer isso quando proferir a sentença. A minha opinião é de que ele tem que decidir sobre os honorários naquele primeiro momento, né? Quando já julga o pedido, eu escrevo também nesse sentido, e daí ela conclui, né, o julgado dela dizendo que revela-se mais adequado que a decisão antecipada parcial do mérito fixe honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Né? Ou seja, os honorários deverão ser proporcionais ao pedido ou à parcela do pedido julgado, com base no artigo 356. Eu achei oportuno enviar essa decisão para vocês. É um julgado de primeira linha. Aliás, pessoal, eu vou, na coluna do Conjur, que sai amanhã, eu faço um comentário, um julgado, depois, assim que tiver publicado, vou mandar para vocês o link. Um julgado muito bacana do STJ, que é uma viragem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem a ver com processo civil e direito contratual, né? Que é também um julgado semelhante a esse do STJ, que a minha orientadora no mestrado e doutorado, a professora Tereza, chama de acórdãos doutrina, né? Aquelas decisões em que o juiz, como nesse exemplo aqui, o ministro denuncia, ela explica todo o caminho que ela percorreu, revela que tem doutrina no sentido A, no sentido B, faz uma comparação para se chegar a determinada conclusão, e isso, a meu ver, é bastante útil para que a gente compreenda a matéria, sobretudo nós que estamos aqui no quarto ano, né, estudando, muitos de vocês, assim, estão estudando pela primeira vez esse tema, né, tá certo? Então, com isso, eu encerro essa parte, tá? Daí a gente vai prosseguir examinando o cabimento dos demais recursos, né, a gente já viu o cabimento dos embargos de declaração, agora a gente viu o cabimento de apelação e agravo de instrumento, a gente vai falar na próximo encontro de cabimento de recursos contra decisões monocráticas, né, ou pessoais proferidas nos tribunais, e depois cabimento de recursos para os tribunais superiores. Por hoje, a exposição se resume aqui, eu vou interromper a gravação para que, eventualmente, a gente solucione as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado.